não saiu do acaso de vocês. Então, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimentando a presidência da Academia Gaúcha de Letras, na pessoa do excelentíssimo professor e acadêmico Cristiano Fagundes, cumprimento todos os acadêmicos aqui presentes e também os ausentes. Cumprimento também a plateia, formada de amigos, colegas, alunos, orientantes de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, liceu, extensão, monitoria, ou de todos os admiradores do conjunto de algum aspecto dos fatos e coisas que se encenam nesta noite, nesta casa. De minha parte, cumpro o ritual de elevação da literatura e de tudo que vem junto dela. Classicamente, defini a literatura como o que se escreve por nome de ficção, poesia, oratória, muitos filósofos escrevem de maneira literária, o discurso terreno, aquele discurso que nunca vai morrer, é o que chamamos de literatura. Assim, já que eu falei de literatura e de tudo que tem junto dela, assim, viva o livro, o verso, a linha, o enredo, mas também o trabalho de imprimir a palavra, encaderná-la, distribuí-la, vendê-la, apreciá-la. Vivas aos projetos de leitura, aos professores, às feiras literárias, aos concursos literários, aos prêmios literários, aos gabinetes do livro, às academias, esta academia. Não por último, mas também muitos vivas aos autores, aos leitores, jovens e velhos, aos que estão lendo seu primeiro livro hoje. Vivas as livrarias, as bibliotecas, as leis que incentivam ao comércio livreiro. Vivas, enfim, aos salões do livro, as tabernas, as sociedades, as bibliotecas destruídas, aos clubes de leitura, às rodas de conversa. Literatura é uma coisa e a gente, além de ter que ler sobre ela, ainda tem que ler ela. Disse-me certa vez certo aluno. É uma sorte ter tanta coisa para ler. É uma sorte e uma felicidade ter tantos amigos que me fizeram chegar até aqui. Há mais um lugar de pertencimento e, junto àquela outra academia, a universidade, me completa. É bom o acolhimento, ilhas de paz para a criação, e nós gostamos e conquistamos um pouco a cada dia. Tive a sorte também de vir a ocupar uma cadeira como patrono um ex-presidente e um ex-presidente campista, que é o Lucas Sandra, e como ocupante anterior desta cadeira, um jornalista e radialista, o José Florentino Salles. Um político e um jornalista. A academia é um espaço diversificado. Um político e um jornalista radialista. Não são seres estranhos ao mundo de uma academia de letras. Nunca foi. Vejamos. Com a carreira que o Florentino fez, imaginei o rádio, veículo que não conheci por dentro, como um lugar de intensas atividades e especializações. Ele foi locutor, animador de auditórios, redator, noticiarista, produtor. Não é fácil viver na periferia, não estamos vivendo para campos, mas no Brasil. Periferia porque assim nós fizemos, e assim vimos insistindo, nós somos periferia. Florentino criou programas e foi professor colaborador da Bolsa Nativa da FIA. Sua atividade política também
Luiza, como cofundador da Associação dos Radialistas de Campos e do Sindicato dos Trabalhadores em Emissoras de Rádio e TV do Norte Fluminense. Ganhou a medalha de Tiradentes da Alerj como radialista mais antiga em atividade no Brasil. Também foi cofundador da Academia Federal de Letras e Artes e membro da Associação de Imprensa Campista e da União Brasileira dos Trovadores. É o que dá a viver 97 anos. A sua obra, 3 títulos se destacam: Troversando, o primeiro trovador, Nilo Peçanha, o patrão, e um outro título bem singular. Era isso que eu queria dizer. Ok, agora sobre Nilo Peçanha. Tudo está tão dito, a partir de tantas fações inovadoras na política, de deputado à presidência do Estado do Rio de Janeiro, senador, presidente da República e ministro das Relações Exteriores, no governo, uma presidência posterior à sua. Homem negro que a história tentou embranquecer. A história. A gente até deve dar pode dar um desconto se isso foi alguma intenção dele, mais de um século atrás. Estratégia de sobrevivência portuguesa. Homem negro que a história tentou embranquecer, Nilo Peçanha se imortaliza como um signo, diversos signos. Procurou compreender o Brasil como uma contradição e fez sua parte na condução de uma liderança política e começasse a tornar o Brasil mais inclusivo. Olha como está. 110 anos atrás. Queria um país liberal, sim, mas para torná-lo forte diante do Brasil oligárquico, atrasado, excludente. Os presidentes que sucederam vão confirmar essa oligarquia. Saindo de um quadro independente, livre de amarras com a política antiga, foi esse gosto signo que ele apresentou como moeda de negociação. Poucos outros, na sua sucessão, puderam ou quiseram fazer isso. Resumo: esses 2 grandes homens viveram suas vidas e um pouco a dos outros. Vida é movimento e cruzamentos, ocultos e planejados. Queria saber de mim o que resultará do pertencimento a esta academia. Tenho as intenções de sempre, de iniciante, de me colocar à disposição. Esta casa tem uma revista bonita, útil e simpática, por exemplo. Acho que vou começar me agarrando a ela. Gosto de editar revistas, organizar livros, escrever. Entrei na roda viva. Vou me afastar gradativamente das exigências da escrita científica, com suas hipóteses, questões de problemas, metodologias, referências bibliográficas. Vou me dedicar aos ensaios, fazer pontes junto com o Montaigne entre o que pode ser dito, mas que temos pudor de fazer porque estamos numa ambientação científica cheia de regras. Os meus alunos estão ali, mas isso não está permitido. Vai ter que crescer. Tenho a intenção também de discutir literatura fora dos cânones, desacralizando-a, torná-la visível como objeto feito de papel, de palavras que nascem com intenções. Enfim, encenar a literatura nos seus temas, na relação que há entre o que dizem suas páginas de silêncio com o barulho que se faz aqui fora. Escondemos a literatura o tempo todo com projetos que julgamos reveladas. Nossos piores conflitos, a violência de base que nos define como nação, a exclusão do homem e da mulher negros, do feminino, do pobre, da sexualidade, do deficiente, são temas presentes na nossa ficção.
e temos que trazê-los à tona, muito mais do que teoria e críticas. O inestimável papel que a literatura presta a uma só vez, a uma nação e a um indivíduo precisa ser descoberto. E não sabemos como fazer isso propriamente. Podemos fingir que sabemos. Podemos distribuir tarefas. Podemos tocar uma criança no dia com um projeto de leitura, com um livro na mão. Podemos ler para outra num outro dia. Podemos encharcar a cidade de políticas disso e daquilo, usando e abusando do termo leitura. Podemos e podemos. Essa é uma problemática de professores, mas também de todos. Aqui não toca um problema. O fato é que uma vida passa entrando sem ler. Esta é uma problemática perturbadora e não tenho uma ilusão de que agora vou poder trabalhar um pouco mais, embora eu tenha uma ilusão. Não, agora eu tenho mais amigos e colegas que nunca em torno da fogueira com quem trocar ideias, afetos e experiências. Somos um elo em uma corrente que não pode se partir. Muitos vieram antes de nós e muitos outros virão depois. Sinto o respeito aos mortos como uma atividade solene e viva. Fixados no grande e difuso painel de memórias, eles, os mortos, reclamam vida, não vida de carne, osso e sangue, mas de legados. Quando buscaram alguma glória na literatura, buscavam algo primeiro para si, e fizeram isso na palavra gravada em papel. Deixaram de ter vividos insumos para a eternidade. Não é o escritor ou a escritora que é imortal, é a literatura. Este mundo de escritas se mantém vivo pelo desejo de glórias, sempre ameaçadas pela poeira do tempo. Signatária de grandes propósitos do mundo, a literatura ergueu palácios de sonhos e fantasias, disfarçados de choupãs e palafitas sobre a areia. Eis porque devemos tanto à literatura. Ela é anterior à própria filosofia. Ela é anterior à sociologia, à antropologia e à ciência. Ela é anterior à teoria literária, à crítica literária. Parece até que a literatura é anterior à própria palavra. Literatura, tudo que escreve tem esse princípio. Nesta época atual em que vivemos, em que a vida real de pessoas pisando o chão da vida começa a ganhar mais expressão e importância do que as abstrações que se fizeram sobre a essência suposta do homem, a literatura terá mais uma vez destacado a sua importância e permanência. Ela, a literatura, é um testemunho espontâneo da linguagem e do tempo que construiu. É nesses termos que dizemos que Machado de Assis é também cientista político e que há mais que ficção na sua obra, há teses genuínas sobre o Brasil e que quase ninguém leu. Ao contrário, foram buscar explicação nos tratados científicos abstratos, não prestados. Só a literatura salva. Só a literatura é o signo que põe o leitor vivo e pertencente no trajeto. Fora da literatura, somos apenas citadores de consciências externas a nós e que pouco acrescenta a experiência real de viver. Só a literatura é vida. É só ela que vai ficar. Ela vence no final. Nem sempre chamamos de literatura aquilo que só depois virá a ser. Literatura, então, é aquilo que fora da observação pura do real tem um valor em si e outro valor fora de si. A partir de um ponto de vista que tornarei eu nosso, é que procurarei viver a literatura. Assim eu escrevo um romance que demonstre a vida, o conhecimento, o saber, uma suposição, uma tese compartilhada.
a gente queria ver as obras que a gente faz, né, para tornar aplicável o conhecimento da consciência. Me liberta da sintaxe e das construções culturais clássicas que vêm apoio à literatura consagrada e empoderante. Revelo o relevo das planícies e faço cartografias de rios e lagoas. Dedico-me aos invisíveis como falta a ser denunciada. Acho que não funcionou. Dedico-me aos invisíveis como falta a ser denunciada. Faço da poesia cerne em sede e danço entre bolsos tensos. Devoto-me à preservação da fantasia da criança e pesquiso outros universos de fábula ainda não com a carne. Chamo minhas memórias de beira-mar e as evoco cabralianamente. E assim chamo de literatura a voz desse tempo. Se quiser mais plana, chamo de escritura a todo esse pequeno universo que um dia, quando não estivermos mais aqui, alguma linha de escritura possa ser acrescentada ao grande painel da palavra grafada, imortal. Só a literatura é vida. É só ela que vai ficar, porque chegou o tempo. Ela pensa.